Eu tô doida. Não, começou a gravar agora mesmo. Vocês estão acompanhando comigo, gente, a tela? Sim. Sim? Tá bom, então. É que eu fico preocupada de não estar compartilhando, aí eu fico falando sozinha. Então, tá bom. Ó, o primeiro exercício, ele deu isso daqui, ó. 2 blocos, né? Um em contato com o outro. Aqui tem uma força sendo aplicada em A. E o que eu falei para vocês? Quando acontece isso daqui, que eles estão em contato, nós temos que separá-los, tá? Então, eu tenho uma força aqui aplicando em A, e eu coloquei aqui em A. Como essa força empurra A, ela vai lá e empurra o B. Força que A empurra o B. Só que o B também faz uma força contrária ao movimento. Então, força que B empurra A, tá? Ele deu que a massa de A é 2, a massa de B é 8, e a força tem uma intensidade de 40 newtons. O movimento está para a direita. Por quê? Porque a força está para a direita. É essa força que faz com que ocorra o movimento. Então, nesse bloco A, o que eu tenho? Força menos FBA, igual a massa de A vezes A. Sempre vai ser igual a M vezes A. Somatório de forças é igual a M vezes A. Segunda lei de Newton, isso daqui, tá? E também está no sentido do movimento. Tem movimento na horizontal. Se fosse vertical, não tem movimento. Daí seria igual a zero. Agora, nesse bloco B aqui, o que eu tenho? Só a força que A empurra B. É igual a massa de B vezes a aceleração. E aí, soma as duas equações. Essa força é igual a essa força. É aqui, é negativa, aqui é positivo. Gente, sempre vai cancelar isso daqui, tá? Sempre. Só que não adianta eu colocar só F igual a massa de A mais massa de B vezes A. Não adianta fazer só isso. Porque todo exercício ele vai pedir força que A empurra B, vai pedir tração, vai pedir outras coisas. Então, se você não souber fazer o sisteminha de forças, não vai, tá? Então, cancelou esses dois. Ficou F igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. A força é 40, ele deu aqui, ó, 40. A massa de A ele deu também 2, massa de B 8 vezes a aceleração. Então, ficou 40 igual a 2 mais 8, dá 10. Passo 10 dividindo, 40 dividido por 10 é A. Então, A é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração. Agora, ele pede na letra B a força que A empurra B. Eu pego essa equaçãozinha aqui, ó, segunda linha. Força que A empurra B é igual a massa de B vezes a aceleração. A massa de B eu tenho, é 8. A aceleração achei aqui, ó, 4. Então, 8 vezes 4, 32. Como aqui a força que o A empurra B é igual à força que B empurra A, eu não preciso nem calcular. É só colocar 32. Até marquei aqui para vocês, ó. Ação e reação. Terceira lei de Newton. A toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mas sentidos opostos. Então, ó, uma está para a direita, a outra está para a esquerda. Alguém quer perguntar alguma coisa do 37 ou está tranquilo? Se bem que o 37 era muito parecido com o qual eu dei na aula, né? Aqui o sistema é o seguinte, eu tenho 3 blocos, A, B e C. O bloco A está sendo empurrado por uma força F. Essa força, ele falou que tem uma intensidade de 60 newtons. A massa do A, ele falou que é 2, a massa do B, 3, e a massa do C, 5. Ele me pede a aceleração, força que A empurra B
e força que B empurra C. Então, o que vai acontecer? Ó, o A está sendo empurrado. O A está sendo empurrado pela força F. Ele vai lá e empurra o B, ó. Força que o A empurra B. Só que B também faz uma força contrária. Força que B empurra A. Como o B está sendo empurrado, ele vai lá e empurra o C também. E o C vai lá, faz uma força contrária a ele, na força CB, tá? Então, o que vai acontecer? No bloco A, o que eu tenho? F menos FBA é igual a massa do bloco A vezes a aceleração. No bloco B, o que eu tenho? FAB positivo menos FCB, está no sentido oposto, é igual a massa de B vezes A. E esse daqui, força que B empurra C positivo, é igual a massa de C vezes A. Como que eu sei quem é positivo e quem é negativo aqui? Pelo movimento, ó. Essa força aqui está para a direita. Então, o movimento está para a direita. Todos que estão para a direita, ó, todos que estão para a direita são positivas. Quem está no sentido contrário são negativas, tá? Então, ficou no bloco A, F menos FBA é igual a massa de A vezes A. No bloco B, força que A empurra B, menos a força que C empurra B, é igual a massa de B vezes A. E no bloco C, força BC é igual a massa de C vezes A. Aí, fiz o somatório das três equações, ó. Essa FBA é igual a FAB. Uma positiva com a outra negativa, cancela. Força BC com força CB são iguais também. Sinais contrários, cancela. O que ficou? F é igual a massa de A mais massa de B mais massa de C vezes aceleração. A força é 60. Massa de A, 2. Massa de B, 3. Massa de C, 5. Vezes A. Somei tudo aqui, deu 10. Então, ficou 60 igual a 10A. Passo 10 dividindo. 60 dividido por 10 vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. Depois, na letra B, ele pede a força que B empurra C. Eu peguei a equação aqui, ó. Força que B empurra C, massa de C vezes A. Tá aqui. Eu poderia, gente, pegar essa daqui também, só que eu não tenho FAB, então só me resta essa. Então, FBC é igual a massa de C vezes A. A massa de C é 5. A aceleração é 6, que eu achei aqui. 5 vezes 6, 30. Depois, eu preciso da força que A empurra B. Peguei essa segunda equação, mas poderia ter pego essa primeira também, tanto faz. Então, força AB menos força CB é igual a massa de B vezes A. Força AB é o que eu quero. Força CB é a mesma coisa que força BC, que é 30, tá aqui. Massa de B é 3. A aceleração eu achei aqui, ó, 6. Então, vai ficar 6 vezes 3, 18. Aqui era menos 30, passou para cá, mais 30. 18 mais 30, 48 newtons. Dúvida, pessoal? Ninguém fala nada, dá a impressão que eu estou dando aula para ninguém. Parece que eu estou louca, falando sozinha. Dúvidas, professora? Gente, é horrível dar aula assim, sabia? É horrível. Dá a impressão que você está falando sozinho. Nossa, ainda mais eu que gosto de falar. Você é doido. Olha só. Estamos aqui, professora. Obrigada, não estou me deixando sozinha, não, né? Muito obrigada. Nossa, gente, é ruim, é verdade. Olha só, eu tenho isso daqui. É o seguinte, tem uma caminhonete que está puxando um trabalhador que caiu num poço, tá? Então, o que acontece? Essa caminhonete faz uma força para puxá-lo. E ele está dizendo o seguinte, que a tração máxima que o fio suporta, esse fio aqui, ó, que está puxando o trabalhador, é de 2.000 newtons. Ele está querendo saber o seguinte, se subir com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, se o fio vai suportar. Então, o que eu fiz? Eu montei a equação. Ele deu que a massa da caminhonete é 2.000 quilos e a massa do trabalhador, 70 quilos. Então, eu fiz o seguinte, eu quero essa força que a caminhonete puxa, como tem fio, tem atração no fio. E conforme eu já falei,
uma de frente com a outra, ó, tá? Sai do bloco, ó. Por que sai do bloco? Porque essa tração aqui, quem está fazendo isso é o trabalhador, ele que está puxando para baixo, então está pressionando aqui, ó, está puxando aqui. É a mesma coisa aqui, ó. Essa tração aqui, quem está fazendo é a caminhonete, por quê? Porque é ela que está puxando para lá, ó, tá? Então é sempre uma de frente com a outra. E aqui eu tenho o peso do trabalhador. O movimento está para lá. Então, ó, essa é positiva, essa é negativa, no bloco C, ou seja, na caminhonete. No trabalhador, esse aqui é positivo, que é a tração, e o peso dele é negativo, porque está contrário ao movimento. Beleza, então vamos lá. O que eu coloquei? F da caminhonete menos a tração é massa da caminhonete vezes a aceleração. E do trabalhador, T, tração do fio, menos o peso do trabalhador é igual a massa do trabalhador vezes a aceleração. Então, F menos PT, porque eu cancelei os dois aqui, ó, igual a massa de C mais massa do T vezes A. Força, eu vou calcular. O peso do trabalhador, eu calculei aqui, ó, peso do trabalhador é a massa dele vezes a aceleração gravitacional. A massa dele é 80, o G é 10. 80 vezes 10, 800. Então, aqui eu coloquei 800. A massa da caminhonete ele deu 2.000. A massa do trabalhador é 80. E a aceleração que ele vai subir é 1. Na letra A, gente, eu falei que ele queria saber se o fio suportava. É na letra B. Na letra A, ele quer saber a força com que a caminhonete está puxando o cara. Então, aqui vai ficar F é igual 2.000 mais 80, 2.080. Esse menos 1 passa para cá, mais, esse menos 1 não, esse menos 8 passa para cá, mais, oh meu Deus, esse menos 800 passa para cá, mais 800. Então, fica 2.080 mais 2.800. Então, a força da caminhonete é 2.880 newtons. É que eu fiquei com esse 1 aqui na cabeça. Esse 1 aqui é a mesma coisa de nada, né? Vai multiplicar aqui, vai dar a mesma coisa. Aí, da letra B, ele pergunta se o fio vai exportar isso. O que eu fiz? Eu peguei essa segunda equação aqui, ó, tá? T menos peso do trabalhador é igual a massa do trabalhador vezes a aceleração. Então, T menos peso do trabalhador, 800, está calculado aqui. Massa do trabalhador, lhe deu 80. A aceleração que está subindo é 1. 80 vezes 1, 80. Esse menos 800 passou para cá, mais 800. 800 mais 80 dá 880 newtons. Como a caminhonete, o fio suporta 2.000 newtons, então será possível sim, porque a tração máxima no fio é de 880. E o mesmo suporta até 2.000. Então não vai arrebentar o fio. Esse exercício 47 é um exercício bom que eu gosto de pedir ele na prova. Ele dá isso daqui, ó, tá? Esse sisteminha aqui. Então, eu tenho um bloco B que está apoiado numa superfície e em cada extremidade tem duas massas. Um bloco A de massa 5 e um bloco B de massa 2. O bloco B tem massa 2 e o bloco C tem a massa 3. Então, aqui, ó, 5, 2 e 3. O que ele está pedindo nesse caso aí? A aceleração e a tração no fio. Gente, o fio, cada fio tem uma tração, tá? Então, aqui eu tenho peso de A, peso de B e o peso de C. Esse aqui que está apoiado, ele tem uma normal. Eu coloquei a normal aqui, mas nem vai usar, tá? Aqui eu tenho um fio. Esse fio tem tração, então, uma de frente com a outra, conforme eu já falei, ó, uma de frente com a outra. Esse fio aqui é um outro fio, não está emendado nesse, então, tem outra tração. Tração 2 aqui e tração 2 aqui, tá? Porque é o mesmo fio, uma de frente com a outra. Beleza, para eu saber para onde está o movimento, eu vejo aqui, ó, o peso desse e o peso desse. O peso do A vai ser massa do A vezes G. A massa dele é 5 vezes o G, que é 10, então aqui eu tenho 50 newtons de peso. Aqui, a massa dele é 3 vezes o G, que é 10, vai dar 30. Se aqui tem 50, aqui tem 30, então o movimento está para cá.
Então, todas as forças que estiverem vindo para a esquerda são positivas. Então, ó, essa é positiva. Essa aqui, ó, tá subindo, tá indo para a direita, então ela é negativa. Essa daqui, ó, tá vindo para a esquerda, ela é positiva. Essa daqui, ó, indo para a direita, negativa. Essa daqui para a esquerda, positiva. E essa daqui, ó, para a direita, negativa. Ou seja, acha o movimento, todas que estão no sentido do movimento positiva e todos que estão contrário ao movimento negativa. Então, nesse bloquinho aqui, o que eu tenho? P de A menos atração 1 é igual a massa de A vezes A. Nesse bloco aqui, eu tenho T1 positivo e T2 negativo. É igual a massa do bloco B vezes A. Esse peso e essa normal eu não uso, porque eu não tenho movimento aqui, ó, na vertical, tá? Então, elas se anulam. Normal é igual a peso, não vou usar. E aqui eu tenho, no bloco C, T2 menos P de C, é igual a massa de C vezes A. Aí eu cancelo, que dá para cancelar, ó, menos T1 com mais T1, menos T2 com mais T2. O que sobrou? P de A menos P de C é igual a massa de A mais massa de B mais massa de C vezes A. O peso do A eu já achei aqui, ó, 50. Então, coloquei 50 aqui. Peso de C, 30. Coloquei aqui. A massa do A ele deu 5, do B ele deu 2 e de C ele deu 3, vezes a aceleração. Então, aqui vai dar 20. Dividido por 10 daqui é o A. Então, o A vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza. O que mais que ele está me pedindo? As trações nos fios. Então, eu peguei essa primeira equação aqui e achei o T1. Então, PA menos T1 é igual a massa de A vezes A. Está aqui. Peso de A eu tenho 50. T1 é o que eu quero. Massa de A ele deu 5. E a aceleração eu achei aqui que é 2. Está aqui. 5 vezes 2 dá 10. Esse 50 passei para cá, menos 50. Aí ficou menos T1 é igual a menos 40. Multipliquei por menos 1, T1 ficou 40. Agora eu preciso do T2. T2 eu posso usar essa fórmula segunda aqui ou a terceira. Eu vou usar a terceira. Vai dar o mesmo resultado, qualquer um que vocês peguem. T2 menos P de C é igual a massa de C vezes A. T2 é o que eu estou querendo. Peso de C eu achei aqui, ó, 30. A massa do C é 3. E a aceleração é 2. 3 vezes 2, 6. Esse menos 30 passou para cá, mais 30. 6 mais 30, 36 newtons. Se eu tivesse escolhido um movimento, tivesse adotado o movimento, ao invés de ser para esquerda, pegasse para a direita, o que ia acontecer? A minha aceleração iria dar negativo, porque aqui ia ficar 30 menos 50. Aí já dava para descobrir que está errado, tá? Nesse caso, a aceleração não dá negativa, a aceleração só vai dar positiva. Nesse caso. De bloco, assim, sabe? Sistema de forças. O 50 era o seguinte, tinha um elevador, uma pessoa dentro do elevador em cima de uma balança, tá? A massa da pessoa é de 40 quilos e o G é 10. Então, calculei já o peso dela. O peso da pessoa é igual a massa vezes a gravidade. A massa dela é 40 e o G é 10. 40 vezes 10 dá 400 newtons. Beleza. Na letra A, ele está pedindo o seguinte: qual a indicação da balança quando ela sobe com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Eu sei que eu tenho uma normal, porque a pessoa está apoiada lá dentro, e tem o peso dela. Então, copiei aqui, ó, normal e peso. Nesse caso da letra A, o movimento está para cima. Então, o de cima é positivo, o de baixo é negativo. Então, vai ficar N menos P é igual a massa vezes a aceleração. A normal é o que vai indicar a balança. O peso da pessoa está aqui, ó, 400 newtons. A massa dela é 40. E a aceleração, ele falou, 2. Sobe com a aceleração de 2. Então, 40 vezes 2 dá 80. Esse menos 400 passou para cá, mais 400. 80 mais 400, 480 newtons. Na letra B, ele já fala que está descendo com uma aceleração de 2.
Então, o movimento está para baixo. Está para baixo, o P é positivo e a normal é negativo. Então, vai ficar P menos N é igual a M vezes A. O peso é 400. A normal é o que eu quero. A massa é 40. E a aceleração é 2. Então, ficou menos N é igual a 40 vezes 2, 80. Passei o 400 para cá, menos 400. Então, ficou menos N igual a menos 320. Multiplica por menos 1. N é igual a 320 newton. Letra C. Na letra C, ele está falando que agora ele desce freando. Se ele está freando, gente, a aceleração é negativa, tá? Então, o jeito de fazer é o mesmo, ó, tá descendo. Peso é positivo, normal é negativo. Então, vai ficar P menos N é igual a M vezes A. O peso é 400, a normal é o que eu quero. A massa é 40. E a aceleração, menos 2, porque ele está freando. Toda vez que falar freando, pode usar aceleração negativa. Está desacelerando o carro. Então, vai ficar menos N é igual a 40 vezes menos 2 dá menos 80. Esse 400 passa para cá, menos 400. Então, vai ficar menos N é igual a menos 80 menos 400, menos 480. Multiplico por menos 1. Então, o N dá 480 newton. Na letra D, é o seguinte. Ele falou que está descendo com uma velocidade constante. Quando a velocidade é constante, o movimento é uniforme. Então, não está acelerando. Então, a aceleração é zero. É a mesma coisa de eu estar com um carro a 100 km por hora, segurando o pedal do acelerador. Eu estou só segurando, não estou apertando. Estou segurando na posição que ele estava. Então, não estou acelerando. Tá? Está numa velocidade constante. Então, a aceleração é zero. Dá a impressão de quando a gente fala aceleração zero, está parado. Não está parado. Ele está numa velocidade constante, mantendo a velocidade. Então, se ele está subindo com uma velocidade constante, a normal é positiva e o peso é negativo. Então, vai ficar N menos P é igual a M vezes A. N é o que eu quero. O peso é 400. A massa é 40. E a aceleração é zero. 40 vezes zero é zero. Passa esse 400 para cá, positivo. Na letra E, ele está falando que cai em queda livre. Então, se a pessoa está caindo em queda livre, ela perde o contato com a balança. Então, a balança não vai indicar nada, a balança está sem nada em cima, tá? É aquele caso que eu expliquei para vocês quando vai no brinquedo lá do elevador, no Hop Harry. Você sente que o seu corpo sai do assento do brinquedo, porque você está caindo em queda livre, tá? Então, você perde o contato, por isso que tem aquele feixe que segura você aqui pelo ombro, porque senão você é projetado para fora. Tá? Então, eu acho que vocês tiveram dúvida na letra D e na letra E. Então, a letra D, toda vez que ele fala que a velocidade é constante, a aceleração é zero, e toda vez que tem queda livre, você perde o contato com a superfície. Então, se ela saiu de cima da balança, a balança zerou, não está indicando nada. Agora, gente, nós vamos entrar em força de atrito, tá? É continuação da matéria, o esqueminha é o mesmo, a mesma coisa. Quem aprendeu bem aquela matéria vai bem nessa, tá? Porque só vai acrescentar a força de atrito agora, só isso. O jeito de fazer é tudo igual. O que seria uma força de atrito? A força de atrito é uma força que ela prejudica ou ajuda o movimento, conforme eu falei logo no início da aula, tá? O nadador, por exemplo. Por que o nadador... pessoa que faz competição de natação, né, ele tira todos os pelos do corpo para diminuir o atrito com a água. Daí ele consegue deslizar melhor. Então, ele raspa a cabeça, usa aquela roupa toda fechada para diminuir o atrito com a água. O peixe, tem peixe que nada rapidinho, tem uns que nadam mais devagar. Por quê? Pelo formato dele. O atrito com a água é menor, dependendo do peixe, tá? Paraquedas, parapente, tudo que tem atrito com o ar, tá? Tem uma aerodinâmica diferente para que ande melhor, desenvolva melhor. Por exemplo, se você pegar um carro
de estrada, a aerodinâmica dele é totalmente diferente daquele carro que é para estrada de chão. Diferente. O Jeep é mais alto do que um outro carro. Deixa eu pensar um carro aqui. Não lembro de nenhum carro que é bom para velocidade. Carro de corrida. Carro de corrida, o cockpit dele é bem próximo ao chão. Por quê? Porque o ar não fica passando muito por baixo dele. Aí o atrito com o ar é menor. Eles colocam aerofólio, faz um monte de coisa para diminuir o atrito e melhorar o movimento dele, o desempenho dele, tá? Agora, conforme eu falei também, você vai subir uma rampa, se a rampa for muito lisa, você vai começar a patinar e não vai conseguir subir, né? Então, o que acontece? Ela tem que ter uma rugosidade, e isso daí se chama coeficiente de atrito. Quanto maior o coeficiente de atrito, maior é a força de atrito, maior é a aderência. Aí você consegue subir com mais facilidade, tá? Então, nesse caso, a força de atrito está a favor do seu movimento. Agora, quando ela está contra o seu movimento, ela é negativa. Então, aqui, ó, a força de atrito. O fato de não conseguirmos fazer um corpo deslizar sobre uma superfície é justificado pelo aparecimento de uma força entre as superfícies de contato, que impede movimento, denominada força de atrito estático. Então, por exemplo, você deixou um guarda-roupa lá na sua casa parado um tempão no mesmo lugar. Quando você tenta tirar ele do lugar, nossa, que sufoco. Ele está com um coeficiente de atrito estático muito grande. Primeira lei de Newton, está parado, quer continuar parado. Então, o que acontece? O Mi dele é muito grande. Percebam que quando você consegue tirar ele um pouquinho do lugar, aí ele desliza melhor, tá? Daí já entra o quê? O coeficiente de atrito dinâmico. O dinâmico é de quando ele já está em movimento. Então, ó, quando um corpo desliza sobre o outro, surge uma força de contato que se opõe ao movimento, chamada de força de atrito dinâmico. Então, enquanto está segurando, não está conseguindo tirar do lugar, é o Mi estático. A partir do momento que saiu do lugar, é o Mi dinâmico, tá? Passou da iminência de entrar em movimento. O que é iminência de entrar em movimento? Quando ele está começando a entrar em movimento, começa a mudar o coeficiente de atrito dele, tá? De estático para dinâmico. Às vezes eles falam também coeficiente de atrito cinético. Cinético é a energia do movimento, também é dinâmico, mesma coisa, tá? Como que eu calculo a força de atrito? Força de atrito é igual a Mi, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal do corpo. A normal é a mesma coisa do que o peso quando ele está apoiado. Então, aqui, ó, eu coloquei assim, onde Fat é a força de atrito, que é dada em Newton. Mi é o coeficiente de atrito. Depende do material dos corpos em contato e do polimento das superfícies. Eu não terminei. É que eu fico fazendo várias coisas ao mesmo tempo, paro toda hora. E N é a normal, tá? Também dada em Newton. Então, um exemplo disso é isso aqui, ó. Primeiro exemplo. Um corpo de massa 2 quilos está sob a ação de uma força de 20 newtons. Então, tem uma força aqui, ó, de 20 newtons puxando. E se desloca na direção horizontal. O coeficiente de atrito cinético, aí, ó, apareceu o cinético, é a mesma coisa que o dinâmico, está em movimento. Entre o corpo e o apoio é igual a meio. Pergunta-se, letra A, qual é o valor da força normal ou reação de apoio? Letra B, qual é o valor da força de atrito? C, qual a aceleração adquirida pelo corpo? E D, admitindo-se que o corpo parte do repouso, qual é a sua velocidade após percorrer uma distância de 2,5 metros? Ok. Então, primeira coisa, eu faço a distribuição de forças desse meu corpo. Tá aqui, ó. Eu tenho um corpo aqui, tá? Ele só me deu com essa força. Se ele me deu que tem atrito, eu tenho uma força de atrito contrária ao movimento. Então, se o movimento está para a direita, porque a força está para a direita, a minha força de atrito está para a esquerda, contrária.
o bloco está apoiado. Então, ele tem uma normal, que dá o equilíbrio para ele, e tem um peso. Então, eu faço o seguinte, somatórios de forças em Y. Y eu tenho normal para cima, eu considero positivo, menos o peso, igual a 0. Por que igual a 0? Porque o bloco não está em movimento na vertical. Em X, o que eu tenho em X? No eixo X eu tenho a força positiva, porque está no sentido do movimento, e a força de atrito negativa. Então, F menos força de atrito é igual a massa vezes aceleração. Por que M vezes A? Porque aqui eu tenho movimento, tem aceleração na horizontal. Ele quer a normal, então vou usar essa primeira fórmula aqui que eu montei, ó. N menos P igual a 0. Passei o P para lá, ficou N igual a P. Normal é igual, peso é massa vezes aceleração gravitacional. A massa ele deu que é 2, o G ele deu que é 10. Então, 2 vezes 10, 20 newtons. Achei a normal que ele me pediu. Na letra B, ele pede para eu achar a força de atrito. Eu pego a fórmula da força de atrito, μ vezes a normal. O μ é o coeficiente de atrito, ele me deu, ó, meio. Então, coloquei meio aqui. A normal eu achei aqui, ó, normal é 20. Meio vezes 20, 10 newtons é a força de atrito. Na letra C, ele pede a aceleração. Aí eu sou obrigada a usar essa fórmula aqui que tem aceleração. F menos o φ é igual a m vezes A. A força ele me deu 20. A força de atrito eu achei aqui, ó, 10. A massa ele também deu 2. E a aceleração que eu vou calcular. 20 menos 10 dá 10. O 2 está multiplicando, passou dividindo. 10 dividido por 2 dá 5 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração. Na letra D, ele quer a velocidade, considerando que ele saiu do repouso, ou seja, velocidade inicial 0, após ele percorrer uma distância de 2,5 metros. Ele não falou em tempo, então é Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. V é o que eu estou querendo. A velocidade inicial dele é 0, porque ele saiu do repouso. 2 vezes a aceleração, eu achei aqui, ó, 5. E a distância percorrida, ele falou que foi 2,5. Tá aqui. 2 vezes 5, 10 vezes 2,5, 25. Esse quadrado vira raiz para o outro lado. Raiz de 25, 5 metros por segundo. É quase igual o outro exercício. Você sabe aquele, você sabe esse. Tá? Hoje, gente, eu não vou dar exercício para vocês fazerem. Por quê? Porque eu quero que vocês façam a correção desse outro que eu passei, o que vocês erraram. Deixa direitinho aí no caderno. E copiem a matéria de hoje no caderno. Na semana que vem, eu vou dar continuidade nessa matéria. Daí nós vamos fazer com um plano inclinado, que é um pouquinho mais puxado que esse. Porque se eu fosse fazer tudo hoje, ia espanar. Não dá, não. Vocês vão ficar loucos. Vão ficar igual a professora, doida. Então, achei melhor não, tá? Eu só comecei essa matéria, o plano inclinado, eu achei que ia ficar muito pesado. Então, na semana que vem, eu passo para vocês. Nesse segundo exemplo, ele está falando o seguinte: a figura abaixo representa 2 blocos, A e B, ligados por um fio inextensível e apoiados sobre uma superfície horizontal. Puxa-se o bloco A por uma força F de módulo 28 newtons. Então, essa força que ele falou que é 28, eu já anotei aqui, ó, força 28. A massa de A é igual a 3 quilos. Então, marquei aqui, massa de A, 3. A de B é igual a 4. Também anotei, massa de B, 4. E o coeficiente de atrito cinético, que é do movimento, entre cada um dos blocos e a superfície vale 0,20. Então, o μ, que é o coeficiente, 0,20. Despreze a massa do fio e considere G10. Determine a aceleração dos blocos e a força de tração no fio que liga os blocos. Gente, a aceleração vai ser a mesma para os 2 blocos. Por quê? Porque eles estão ligados pelo fio. Então, o que eu expliquei para vocês? Toda vez que tem fio, tem tração no fio, uma de frente com a outra. Então, tem uma tração saindo do B e uma tração saindo do A. Ok.
O movimento está para a direita, porque essa força está para a direita. Ele deu que tem atrito. Então, se o movimento está para a direita, a força de atrito está para a esquerda. Então, força de atrito do A, força de atrito no B, tá? As duas negativas. Aí, eu separei os blocos, ó. Bloco A. O que eu tenho no bloco A? Força positiva, força de atrito negativa e tração negativa. Então, tudo que está contrário ao movimento, ó, é negativo a favor do movimento positivo. Então, ficou F menos T menos a força de atrito em A, massa de A vezes aceleração. No bloco B, o que eu tenho no bloco B? Eu tenho tração positiva, força de atrito em B negativa. Então, tração menos a força de atrito em B é igual a massa de B vezes a aceleração. Aí, somei as duas equações. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Esse T cancelou com esse T. Ficou F menos a força de atrito em A menos a força de atrito em B é igual a massa de A mais massa de B vezes A. Peguei essa equação e copiei lá na outra folha para eu continuar. Tá aqui, ó. Então, F menos a força de atrito A menos a força de atrito B é igual a massa de A mais massa de B vezes A. A força ele me deu que era 28. A força de atrito em A ele não deu. Qual é a fórmula da força de atrito? Força de atrito é igual a μ vezes a normal. O μ ele me falou que é 0,2, mas a normal eu não tenho. Só que eu sei que a normal é a mesma coisa que o peso. Então, a normal é igual a massa vezes a aceleração gravitacional. A massa do A é 3, o G é 10. Então, a normal dele é 30. 30 vezes 0,2, 6. Então, coloquei 6 aqui na força de atrito de A. Agora, eu preciso da força de atrito do B. Eu faço a mesma coisa. Força de atrito é igual a μ vezes a normal. O μ, 0,2. A normal dele vai ser igual ao peso. Então, a normal de B vai ser a massa de B vezes G. Então, massa de B é 4. O G é 10. 4 vezes 10, 40. Então, a normal é 40. 40 vezes 0,2 dá 8. Coloquei 8 aqui. Igual a massa do A, 3. Massa do B, 4. E a aceleração. 28 menos 8 dá 20. Menos 6 dá 14. 3 mais 4 dá 7A. O 7 passei dividindo, 14 dividido por 7 é A. Então, o A vale 2 metros por segundo ao quadrado. Depois, ele me pede a tração no fio. Eu fui lá e peguei uma das equações, igualzinho o outro exercício que nós fizemos, ó. Peguei essa equação aqui, que é menorzinha, mais fácil. T menos a força de atrito em B igual a massa de B vezes A. Então, T menos a força de atrito em B igual a massa de B vezes A. Tração é o que eu quero. Força de atrito em B é 8, tá aqui. Massa de B é 4 e a aceleração é 2. Então, vai ficar T é igual a 4 vezes 2, 8. Passei esse menos 8 para cá, ficou mais. 8 mais 8, 16 newtons. Alguém tem alguma dúvida? Se não fala, por que não? Então, vamos para frente. Terceiro exemplo. Eu acho que esse é o último. Então, eu tenho o seguinte, ó, mesma coisa dos outros exercícios. Os blocos A e B encontram-se apoiados sobre uma superfície horizontal, onde o coeficiente de atrito entre cada corpo e o plano é 0,2. Então, μ, ele já deu que é 0,2. Minha foto saiu torta, mas está aqui. Uma força constante de intensidade 20 newtons, então força 20, é exercida sobre A conforme mostra a figura. Então, ele deu essa figura aqui, falou que o A tem uma massa de 2, o B tem uma massa de 3 e aqui tem uma força. Quando os corpos estão em contato, o que eu faço mesmo? Separo. Lembra que a gente separa? Então, a gente separa. Aqui está o meu bloco A, aqui está meu bloco B, tá? Aqui no A eu tenho uma força empurrando o A. O A vai lá e empurra o B, certo? Só que o B também empurra o A. O que mais que eu tenho? Se eu tenho atrito, essa força de atrito é contrária ao movimento. O meu movimento está para cá, ó. Porque a força está para cá. Então, minha força de atrito está no sentido oposto, para a esquerda.
Então, FBA aqui, não, força de atrito em A aqui, negativa, e força de atrito em B também aqui, negativa. Então, no bloco A, no sentido do movimento, eu tenho F menos a força de atrito em A, menos a força que B empurra A, é igual a massa do A vezes A. No bloco B, o que eu tenho? Força que A empurra B, menos a força que é de atrito em B, é igual a massa de B vezes A. A normal e o peso eu não usei, porque eu não tenho movimento na vertical. Mas eu vou usar a normal para achar a força de atrito. Então, força de atrito, a força de A, B, é a mesma coisa que força BA. Uma positiva com uma negativa, cancela. Então, ficou F, menos a força de atrito em A, menos a força de atrito em B, é igual a massa de A mais massa de B vezes A. A força, ele me deu o que é 20. Força de atrito em A. Eita fé. Força de atrito em A eu não tenho. Então, o que eu fiz? Força de atrito em A é μ vezes a normal. O μ ele deu 0,2. A normal do A eu não tenho, calculei. Normal é igual a peso. Então, normal é igual a m vezes g. Então, a massa dele é 2, o g é 10. 2 vezes 10 dá 20 newtons. Coloquei aqui. 0,2 vezes 20 dá 4. Então, força de atrito em A, 4. Substituir aqui. Preciso da força de atrito em B. Força de atrito em B é igual a μ vezes a normal. O μ é 0,2. A normal do B vai ser igual a massa, o peso do B. Então, massa, que é 3, vezes o G, que é 10, vai dar 30. Então, 0,2 vezes 30 dá 6 newton. Coloquei aqui, ó. Força de atrito em B, 6. Igual. Massa de A, 2. Massa de B, 3. Aceleração é o que eu estou precisando. Aí, eu fiz o seguinte, ó. 20 menos 6, 16. 16 menos 6, 10. 2 mais 3, 5. Passou dividindo para cá, ficou 10 sobre 5, que é 2 metros por segundo ao quadrado a aceleração. Então, a letra A está feita. Ele quer também a força que B exerce em A e que A exerce em B. Eu posso pegar qualquer uma das equações. Eu vou pegar essa daqui, ó. Eu acho, pelo menos, que eu peguei essa. Força B menos a força de atrito em B, massa de B vezes A. É essa mesmo que eu peguei. Então, força B é o que eu estou querendo. Força de atrito em B, eu calculei lá na letra A, que é 6. A massa de B é 3. E a aceleração eu achei na letra A, que é 2. Então, 3 vezes 2, 6. Esse menos 6 passou para cá positivo. 6 mais 6, 12 newtons. Achei a força que A empurra B. Não preciso achar a força que B empurra A, porque é a mesma, tá? Gente, vocês têm alguma dúvida? Não. Estamos processando ainda, professor. Vocês estão... Tá em êxtase, é isso? Gente, não é difícil, tá? É fácil. É uma continuidade daquilo que vocês já aprenderam, tá? Não tem dificuldade nenhuma nisso, pelo menos eu acho que não, tá? Eu não vou deixar atividade, porque eu sei que vocês estão com bastante atividade, inclusive vi o Christian colocou lá para vocês também, colocou para vocês uns exercícios, um monte de coisa no AVA, eu vi no grupo lá que ele colocou. Então, eu vi que vocês estão com bastante coisa, mas não foi por causa disso, não. Antes eu já não tinha colocado, porque eu acho que ia ficar muito puxado, muita coisa, tá? Conforme acabaram de me falar aí, professor, estão processando ainda. Então, o que seria bom? Vocês pegarem isso, passarem para o caderno de vocês e já estudarem, entenderem. Para a próxima aula, vocês estarem afiados nele. Deu para entender o que eu estou querendo? Sim. Sim? Então, tá bom. Qualquer coisa, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, me chame no WhatsApp. Na medida do possível, eu vou respondendo. Como eu ando muito no WhatsApp, porque estou trabalhando online direto, então eu fico no WhatsApp, no computador, no celular, então
Geralmente eu estou online, eu consigo responder rapidinho, tá? Então, eu estou à disposição de vocês, na hora que vocês precisarem, é só acionar aí que eu dou uma ajuda. Tá bom assim? Professora, Pode falar. como a gente vai saber se a senhora está recebendo os exercícios que a gente está mandando para você por e-mail? Olha, eu recebo todos, mas é muito difícil não receber algum. Se eu não receber, você manda para eu falar. Lembra que eu falei na última vez? Ó, não recebi o trabalho desses alunos, não foi? Eu fiz isso. Aí, o que acontece? Se você enviou e não chegou, você vai lá na sua caixa dos enviados, que está registrado lá. Você dá o print e manda para mim. Professora, eu mandei, mas não chegou. E manda de novo. Tá bom? Então, obrigada. Não vai ficar com 0, não. Pode ficar sossegado, tá? Tá bom, obrigada. Antes de zerar a nota de alguém, eu entro em contato para saber o que está acontecendo. Ah, está acontecendo, não conseguiu mandar. Tem um aluno que falou para mim que nenhum e-mail dele chega. Não chegou para mim. Daí ele mandou para mim no WhatsApp. Ele tinha o comprovante de que tinha me mandado. Pronto. Nem questionei. Não tenho o que questionar. Tá bom, gente? Mandou, só se não chegou mesmo, que eu não vou considerar. E eu vou colocar uns pontos lá no AVA de vocês, porque a faculdade pediu para colocar, eu vou colocar, mas depois, se vocês não fizerem alguma atividade, daí vai descontar, tá bom? Mas, a princípio, vai entrar ponto para todo mundo aí. Ô, beleza, conserve esse ponto. Agora vão ser 1.500 pontos. Eu não vou colocar 1.500, eu vou colocar 1.000, tá? Para todo mundo. Isso não quer dizer que eu já corrigi o trabalho, porque eu não corrigi, não, tá? Porque muita gente está mandou hoje, que era até às 19 horas, nem mexi com isso ainda, mas no final de semana eu vou mexer, tá bom? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Não? Alguém tem alguma sugestão, reclamação, ou tá tudo certo? Tudo certo. Tudo certo? Estou correspondendo às suas expectativas, Brian. Tá tudo certo, então? As minhas tá, professora. Então, tá bom, querido. Então, tá. Mas se alguém, gente, quiser falar, sinta-se à vontade. Ah, professora, eu não quero falar na sala de aula. Não quero falar aqui no grupo para todo mundo. Não tem problema, fala no privado. Ah, professora, não dá para ir mais devagar, não sei o quê, não sei o que lá. Vocês entenderam? Eu não faço questão, tá? Porque eu sei que tem gente que tem facilidade, mas tem gente que tem dificuldade também, né? Não vai pensando que eu nasci nerd, que eu não nasci, não. Eu sou esforçada, não sou nerd. Tanto é que em biologia e história não é meu forte, não. Meu forte é exatas mesmo, cálculo. Eu vendo um cálculo de qualquer matéria, eu consigo analisar e descobrir de onde veio. Agora, biologia, você pode fazer para mim tudo, eu não entendo, não adianta. Só genética, porque é cálculo. Então, a minha cabeça, meu cérebro é assim, tá? Então, todo mundo tem um lado que tem uma melhor aptidão. Fazer o quê? E hoje, gente, vocês entraram sem eu precisar admitir, não foi? Depois que eu comecei a reunião. Foi, né? Então tá. Então deu certo. Eu lembrei de fazer aquele negócio lá que o Fernando falou. Então tá, gente. Qualquer coisa estou à disposição. E daqui a algum tempinho eu vou mandar para vocês o arquivo. Tá bom? Obrigado pela compreensão de vocês. Tá tudo certinho, tá? E qualquer coisa, não hesite em falar, tá? Eu tô aqui para isso mesmo. Beleza? Um abraço para vocês, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau.